Continuando nossa aula aqui sobre funções orgânicas, vamos ver uma função muito importante que são os ésteres orgânicos. Então, o que caracteriza uma função éster? É a presença do grupo C-O, né, que vai estar entre carbonos aqui também. Então, isso aqui caracteriza a função éster. O nome dos ésteres, a gente vai ver que eles são do tipo oato de ila. São dois nomes, a terminação do primeiro nome é oato e a terminação do segundo nome ila. Os ésteres têm larga aplicação na indústria, né? Eles são flavorizantes, ou seja, eles conferem aroma e sabor artificial para os alimentos, né? Apresentam cheiro de frutas. Por exemplo, quando você compra aquelas balas de goma, a bala de uva, de maçã, né? De abacaxi, não tem, geralmente não são obtidas os aromas e os sabores da própria fruta, mas sim através de essências artificiais, sabores e aromas artificiais. Quem caracteriza esses aromas, sabores artificiais, quem confere essas propriedades a esses doces são os ésteres orgânicos, certo? Como que os ésteres são formados? Os ésteres são formados através de uma reação chamada reação de esterificação, que é a formação do éster. Então, como que ocorre essa reação? Um ácido carboxílico reage com álcool. Essa reação é catalisada em meio ácido, ocorre em meio ácido, geralmente na presença do ácido sulfúrico, formando éster mais água. A reação de volta, quando a gente pega o éster e reage com a água, reformando o ácido carboxílico e o álcool, é chamada de hidrólise, né? Seria a hidrólise do éster. Então vamos ver como que ocorre a esterificação. Imagina aqui, eu tenho o ácido etanóico, o ácido acético, com 2 átomos de carbono, e o metanol, que é um álcool, aqui ó, o OH ligado ao carbono saturado. Então a reação ocorre através da saída de água, da condensação, eliminação de água. Então você remove o OH do álcool e remove o OH do ácido e o OH do álcool, formando água. Tá aqui. E aí você vai ligar essa cadeia restante aqui. Então ficaria CH3, C-O, CH3. Aqui, ó, então teve a formação do éster. Então, qual é o nome desse éster? A parte que veio do ácido, você troca o final óico do ácido pelo final oato. Então, seria o etanoato. Ácido etanóico, etanoato. Ou ácido acético, nome usual, acetato. A parte que vem do álcool, você troca o final ol pelo final ila. Então, aqui, acetato de metila ou etanoato de metila. Então, o nome do éster, o nome oficial é do tipo oato de ila, como a gente tinha comentado. Vamos ver mais exemplos, né, para você pegar a manha. Olha lá. Ácido etanóico, ácido acético, com o etanol. Reação aqui ocorrendo em meio ácido, certo? Então a reação ocorre por eliminação saída de água. Pega o OH do ácido e o OH do álcool. Aqui, H2, né, H2O. H2O saindo aqui. E aí você vai ligar essa parte da cadeia com aqui. Então faria CH3, C-O, CH2, CH3. Qual o nome desse éster aqui, ó? Formou a função éster. Qual o nome desse éster? Ácido etanóico dá origem ao etanoato. O etanol dá origem ao etanol, troca o final ol pelo final ila. Então seria etanoato de etila ou acetato de etila. Tudo bem? Tranquilo até, né? E se for com ácido benzoico? Vamos ver como que ocorre? Olha lá. Ácido benzoico, né? Que é um ácido carboxílico, no qual a carboxila está ligado no anel aromático, reagindo com etanol. Então, forma a água aqui, ó. Pega o OH do ácido e o H do álcool, formando H2O. Então, está saindo aqui, H2O. Então, ácido benzoico reagindo com etanol. Então, vai formar o éster, o grupamento éster, e ficar benzoato de etila. Legal? Benzoato de etila. Então é assim que ocorre a reação de esterificação. Lembrando que a volta dessa reação, se a gente vier aqui e romper a ligação éster através da reação com água, reformando o ácido carboxílico e o álcool correspondente, essa volta é chamada reação de hidrólise. Tudo bem? Seria a quebra do éster através da reação com água. Certo? Então os ésteres são uma função bem importante para você conhecer. E tem uma outra função chamada éter.
O éter, moçada, ele é caracterizado pela presença de um heteroátomo entre cadeias carbônicas, né? Que podem ser iguais ou diferentes. Então aqui tem um heteroátomo de oxigênio. No caso do éter, eu gosto de caracterizar que a menor parte da cadeia termina em oxi. E esse oxi vai estar no meio do nome. Então não é uma terminação do nome, né? É a menor parte da cadeia vai terminar em oxi. Só, pô, professor, como assim? Então, bom, primeiro imagina um éter simples, que a gente tem o heteroátomo de oxigênio, e tem dois grupos iguais aqui, ligados a ele. Então a gente fala assim, ó, aqui é metoximetano, porque os dois grupos são iguais. Também pode ser chamado de éter dimetílico. Metoximetano seria o nome oficial. Éter dimetílico é o nome usual. Só, pô, professor, mas não falou que tem a menor parte, né, da cadeia? Então aqui, ó, imagina esse éter aqui. Então aqui está o heteroátomo e a gente tem dois pedacinhos ligados a ele. Essa é a menor parte, um carbono, e essa é a maior parte. Então a menor parte recebe o final oxi. Então se é um carbono seria metil, fica metox. E o outro pedaço é nomeado como se fosse o hidrocarboneto. Não são dois carbonos? Então fica metoxietano. Nome oficial. Então menor parte ox e a maior parte como se fosse do hidrocarboneto. Ano. Metoxietano. O nome usual seria éter, aí põe na ordem alfabética. Etílico, como se fosse um etil, e metílico, do metil. Se os dois pedaços forem iguais, só que com dois carbonos, seria o etoxietano, porque é como se fossem dois etis, certo? Ou éter dietílico. Quando os dois grupamentos são iguais, você pode omitir esse di, e o éter dietílico, chamado de éter sulfúrico, também pode ser chamado de éter etílico. Certo? Então aqui é a presença do heteroátomo. Legal. Espero que você tenha entendido essas funções orgânicas, né? Tem mais uma tarefa para você fazer. Daqui a pouco a gente volta aí, então. Falou!